Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Jorge Jesus, porque, ao que tudo indica, a CBF está próximo de contratar o técnico português. Depois de oficializar a demissão de Dorival Júnior, eles têm que trazer um substituto da forma mais rápida possível, já que assim, o Brasil não pode esperar, só teremos 5 datas FIFA antes da próxima Copa do Mundo, né? 5 ou 4, alguma coisa assim. Não é muita coisa e é pouco tempo para o técnico se organizar, trabalhar, ver o que ele consegue fazer, e talvez a maior evolução que ele vai ter com a seleção seja na Copa do Mundo, né? Porque cada data FIFA são 2 jogos, 2 treininhos de uma semana ali, não é muita coisa, mas chegando, por exemplo, uma Copa do Mundo, você tem um período muito maior com as seleções, jogos em sequência, né? Então é aquela história, né? O Jorge Jesus talvez na Copa do Mundo vai ter a chance de evoluir mais tempo com a seleção, e a gente vê finalmente o Brasil indo atrás de um técnico estrangeiro. E eu não acho que isso haja precedente, acho que sempre um técnico brasileiro treinou a seleção brasileira e agora parece estar próximo, porque o Dorival assim, deixou o Brasil na mão, né? E o Ancelotti é um sonho muito inalcançável, né? Inclusive foi questionado lá se havia alguma ligação com ele, a seleção brasileira, e a resposta dele foi simplesmente não. Então assim, o Edinaldo quer vender o sonho do Ancelotti, mas acho que a CBF cansou, né? Não é só ele que trabalha na CBF, outros dirigentes lá já estão cansados dessa espera e sabem que esse ciclo de Copa até agora é um grande fracasso. Então assim, eles não podem ficar o tempo todo prejudicando a seleção, porque uma hora isso acaba impactando a imagem deles e pode acabar dificultando a CBF ter influência até em outras áreas que não envolvem só a seleção brasileira. Que a seleção brasileira, infelizmente, vai sempre ficar na mão da CBF, mas assim, o Brasileirão, né, tipo a Copa do Brasil, isso está na mão da CBF, né, e ela tem que de alguma maneira gerenciar isso, e quanto pior ele gerencia a seleção, pior eles passam uma imagem para os clubes de conciliação, de atitude, de qualidade de autoridade. Então a verdade é que eles precisavam dar uma resposta, dar um fato novo. Desde a saída do Tite, com 3 anos de atraso, né, 2 anos e meio, né, porque a Copa de 2022 foi lá em dezembro, né, eles vão contratar o Jorge Jesus, ao que tudo indica, até porque ele é o que quer vir para cá, né, já que, ao que tudo mostra nas notícias, ele está disposto fazer uma rescisão imediata com o Hilal para vir para a seleção brasileira. Ele não faz questão de jogar o Super Mundial de Clubes, como teoricamente o Ancelotti faz. Então, assim, ele já vai vir para a seleção brasileira, e acho até que ele trata de agilizar isso, porque ele sabe, né? Porque o tempo, né, para esperar, tomar decisão, né? Tipo, só é combustível para o Edinaldo ficar naquela busca interminável dele pro Ancelotti. Quanto mais ele conseguisse vender como um argumento assim de ele é um técnico que vem imediatamente para ajudar a solucionar os problemas, maior a chance dele, e é por isso que a CBF agora agiliza as negociações com ele. Então, assim, o Jorge Jesus é garantia que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Eu vou falar uma coisa, ninguém é. Ninguém é garantia de que vamos ganhar a Copa do Mundo. Isso não depende apenas do técnico também, né? Os jogadores têm que comprar a ideia do treinador. Mas ele é melhor nome do que os que a gente teve recentemente. Ele é um técnico mais qualificado, né? E ele traz algo diferente. Ele traz um modelo de jogo, uma proposta, um padrão muito diferente do que a gente está acostumado a ver na seleção, né? Tipo, não apenas ser ofensivo, mas ser ofensivo com qualidade, né? Ser ofensivo de Nizera, só que não na qualidade necessária, né? É um técnico que tem um estofo, um currículo grande. Pode não ser igual ao John Ancelotti. O Ancelotti é um pentacampeão da Champions, né? O Jorge Jesus, como melhor campanha na Champions League, tem quartas de final no Benfica, final de Europa League. Então, assim, obviamente tem seus momentos no futebol europeu, mas ele sabe, né, que ele não tá ali com aquele currículo todo. Mas a verdade é que, assim, no Brasil, quando ele esteve aqui, ele fez talvez o melhor trabalho da história do futebol brasileiro. Um time que marcou, e olha que ele chega no meio do caminho, né, 90 pontos no Brasileirão, até hoje o melhor ataque. Até hoje o time mais marcante que o futebol brasileiro teve, né? É difícil achar um time que teve mais impacto que o Flamengo de 2019. Aquele Flamengo, sim, era outro patamar, mas era muito por causa do técnico. Porque depois disso foi outro patamar? Não foi, né? Por mais que tenha um ano ou outro que ganhou mais títulos, né? Nenhum deles veio de graça, passeio, né? Aquela Libertadores lá teve só a final mesmo, que foi um grande obstáculo, porque o River Plate estava vivendo o seu melhor momento com o Galhardo, mas a verdade é que assim, o Brasileirão foi um passeio. Desde então, o Flamengo só ganhou o Brasileirão uma vez e foi por um ponto, por um impedimento de Edenilson, né? E assim,
Acho que já passou 2 anos sem ganhar títulos, né? Um ano sem ganhar títulos e esse último aí ganhando a Copa do Brasil. Então, assim, é aquele negócio, o elenco do Flamengo é muito bom, mas sem um bom trabalho tático não vai pra frente, né? E o Jorge Jesus, a meu ver, fez o melhor trabalho tático com este elenco do Flamengo. Então, eu acredito, assim, que o que ele fez aqui no Brasil mostra a superioridade dele em comparação aos outros treinadores. Até a maneira que o Flamengo encara o Liverpool do Klopp, eu acho assim, o Liverpool do Klopp, todos concordam, era mais intimidador e muito mais perigoso do que provavelmente o Chelsea do Thomas Tuchel, ainda mais pelos momentos de temporada. O Liverpool estava invicto na Premier League, só ganhava, e o Chelsea do Tuchel vivia um momento bem complicado, né? E assim, a maneira que o Flamengo enfrenta o Liverpool, a maneira que o Palmeiras do Abel Ferreira enfrenta, pegando aqui os dois técnicos portugueses que marcaram o futebol brasileiro nos últimos anos, é completamente diferente, né? O Flamengo pressiona muito mais o Liverpool, o Flamengo iguala muito mais o nível do jogo. O Palmeiras não está errado de se defender e jogar em transição, mas é porque ele não teria a capacidade de se impor perante o Chelsea, nem pelos jogadores, nem taticamente. Então assim, porque o Abel Ferreira não é esse cara de tentar se impor. A questão é, o Jorge Jesus vai conseguir aplicar a ideia dele a ponto da gente conseguir ganhar a Copa do Mundo? Só o tempo vai dizer. A gente precisava disso, né? Porque Dorival, Renato Gaúcho, gente, isso aí a gente já sabe onde vai dar. Esses nomes a gente tem muita ciência que não vão nos dar o título da Copa do Mundo. Eles não têm essa capacidade de levar a seleção ao seu limite. São técnicos, às vezes, até um pouco... O Renato Gaúcho é completamente prepotente, arrogante. O Renato Gaúcho é a síndrome de Dunning-Kruger. É impressionante, né? O cara se acha a última bolacha do pacote, mas ele superestima muito a capacidade dele de treinar um time de futebol ou até mesmo uma seleção, ainda mais visto os últimos trabalhos que ele fez. Então, assim, eu acho que o Jorge Jesus ele vai ter aí, obviamente, a pressão de desempenhar bem com a seleção brasileira, vai ter toda a pressão dos técnicos brasileiros que vão ficar muito revoltados com o fato de um estrangeiro comandar o Brasil, mas é aquela história, né? Tipo, é necessário a gente testar algo diferente, porque do jeito que tá não dá. A seleção brasileira em 2002 foi a última vez que ganhou a Copa, ela tinha talento até para compensar as deficiências táticas do Luiz Felipe Scolari, isso no momento que ele era mais atualizado. Aquela Alemanha de 2002, teoricamente na organização era melhor, mas no papel, nos talentos dos jogadores, o Brasil era muito superior. Então, a verdade é, já tem tempos que o Brasil não é a referência tática, mas por anos foi a referência técnica, o melhor time de futebol. Para mim, em 2006, o Brasil era a melhor seleção. Obviamente com a Itália, a França muito fortes também. Em 2010, o Brasil tinha uma seleção para ganhar a Copa. Óbvio que a Espanha tinha o melhor meio-campo, tudo isso, mas eu acho que houve seleção para ganhar a Copa em todas as edições pós aquela de 2002, mas não teve a organização necessária. Não teve em 2006 com Parreira, não teve em 2010 com Dunga, não teve em 2014 com Filipão e nem em 18 e 22 com Tite, né? Não teve a ousadia do Tite de tentar fazer as mudanças quando precisava, né? Ou também a cabeça de ter um pouco de humildade e reconhecer quando o plano inicial não dá certo. Então, a ver o que vai acontecer, se realmente o Jorge Jesus ser confirmado, mas seria uma notícia muito legal e algo que, assim, poderia, quem sabe, devolver um pouco de ânimo a essa seleção e, quem sabe, devolver ali uma grande qualidade de futebol, uma seleção que finalmente seja interessante de se ver, porque há anos a gente não tem isso, e uma seleção, quem sabe, competitiva para brigar de novo por um título de Copa do Mundo, porque a gente, no momento, só está aí na expectativa de, algum momento, o Brasil conseguir engrenar de alguma maneira. Porque eu acho que assim, o talento e as peças para ser campeão do mundo, por mais que não seja a melhor seleção em talento, acho que a Inglaterra e a França estão melhor que a gente tem esse talento. Se a Argentina foi campeã, por que não o Brasil? Mas a gente nunca teve o técnico para isso, pelo menos não nas últimas Copas, quem sabe agora, né? Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.